Bom, pessoal, agora sim, dando início à transmissão da Transtil 5000, linha cinética parte 2. Sejam todos bem-vindos aí. Gostaria de me apresentar, eu sou o Peterson Ribeiro, sou técnico de processo e aplicações na Sonas. Hoje eu sou responsável aí pela apresentação. Junto comigo nós temos aqui o Pedro Campos, coordenador de processos, Daniel Nascimento, assim como eu, é técnico de processos e aplicações, o Jefferson Gondinho, responsável por processos de aplicações, porém em toda a América Latina, e por último nosso amigo André Coelho, especialista em processos e aplicações aqui júnior. Ao lado direito de vocês aí, vocês têm algumas ferramentas, né? Peço a vocês que aqueles que estiverem me ouvindo, que cliquem no desenho de uma mãozinha. Essa mãozinha aí vocês podem clicar nela que eu vou estar sabendo se vocês têm algum problema ou não. E todo esse corpo técnico aqui, eles vão estar, durante toda a apresentação, aqui para poder estar respondendo as perguntas que vão surgindo, né? Então, ao final da apresentação haverá um tempo para perguntas, mas eu peço que vocês já vão fazendo as perguntas no decorrer que elas forem surgindo, né? Não precisa aguardar, porque senão você perde o sentido, né? Esquece depois qual que era a dúvida. Então pode ir mandando que o pessoal já está aqui para isso. Bom, hoje iremos abordar alguns temas. O primeiro passo que nós iremos ver aqui é o quê? Como selecionar uma linha sinérgica. O que a gente precisa saber para estar fazendo uma correta seleção para que a soldagem tenha sucesso. Então, tudo tem um início. Na sequência, iremos ver as soldagens de alguns materiais, sendo eles o alumínio, aço inoxidável, arame autoprotegido, soldagem, embrasagem em cobre e, por último, para fechar, vamos ver aí o metal core. Bom, antes de começar a falar como definir uma linha sinérgica, é importante lembrar o que é uma fonte sinérgica, né? Como essa tecnologia funciona. Uma fonte sinérgica utiliza um processador para controle do arco elétrico durante toda a soldagem, né? Este controle é feito por meio de monitoramento da corrente de soldagem, tensão, velocidade de arame e outros fatores que ela necessita para isso. Esse monitoramento e controle traz vários benefícios aí para o soldador que for estar executando o processo. O primeiro deles que é bom destacar é o quê? Um ajuste rápido de parâmetros, pois quando a gente altera um valor, seja ele de corrente, por exemplo, os demais parâmetros de tensão, velocidade de arame, eles se ajustam automaticamente. O soldador não tem que ficar mexendo todos os parâmetros para afinar para afinar uma regulagem, no caso, né? Outro ponto é o quê? É uma resposta extremamente rápida da fonte ao se adaptar a algumas variações que ocorrem durante a soldagem, seja ela stick-out ou uma junta que está tendendo a furar, né? Tudo isso é feito por meio do quê? Tudo isso é feito com uma precisão digital pela fonte que utiliza como base uma linha sinérgica para poder fazer essas correções. Logo abaixo, a gente pode ver aí um exemplo bem simples de uma linha sinérgica, né? Importante lembrar que o quê? A linha sinérgica ela possui alguns dados já estabelecidos, né? São eles o tipo de arame, diâmetro, gás de proteção. E como a gente pode ver aqui ao lado, nós temos aí uma exemplificação de uma corrente expressa em vermelho, né? E a tensão expressa em azul. Cada linha soldagem, ela possui aí um caminho, uma forma que ela deve correr para poder fazer uma transferência de metal da forma mais suave possível, minimizando respingos,
ou, em alguns casos, tendendo a ter maior penetração. Cada linha sinérgica, não, desculpa, cada material possui a sua linha sinérgica dedicada. Isso para que o quê? Que eu tenha um bom resultado para o material que eu estou utilizando. Bom, agora já em linhas sinérgicas, a seleção correta do consumível, a gente precisa se atentar que o quê? Ela está associada a uma utilização do manual, que é disponibilizado junto com a fonte. Outro fator muito importante, né, é que o quê? Esses recursos, essas linhas, aço inoxidável RUT, arame tubular, alumínios e cobres, elas vão estar disponíveis a partir da versão V1.19.13. Essas informações que a gente vai utilizar aí para poder fazer essa parametrização, ela está disponível aí com o manual da fonte, também está disponível no site da Fronius e vocês podem obter mais informações com a gente, técnicos de aplicações. Eu acredito que, havendo essa necessidade, um contato com o técnico seria uma forma mais eficiente de se trazer assim, bons resultados, porque além de fazer a seleção, né, a gente pode agregar aí com algum know-how, algumas dicas para você facilitar a sua aplicação. Abaixo nós vemos aqui, em vermelho aqui, o número do firmware, 10.19.13. Agora nós temos um pequeno vídeo que demonstra aí o quão simples é identificar esse número aí do firmware, para ter certeza se ela já está apta ou não. Lembrando que fontes novas, a versão já está superior a esse número. A verificação do número do firmware é algo assim bem simples de se realizar. Para isso, a gente precisa pressionar esses dois botões simultaneamente e ela já apresenta para a gente o número do firmware do equipamento. Só isso. Bom, agora vamos aí a algumas aplicações na soldagem do alumínio, né? Aqui nós temos aqui alguns dos segmentos onde ele é utilizado, né? Primeiro deles aqui, o segmento náutico, fabricação de barcos, lanchas, é um material muito empregado, transporte, seja de pessoas como de carga, né? São muito utilizados na fabricação, e estruturas diversas, seja para fabricação de palco ou estruturas de mercados, hoje é muito empregado isso daí por ser um material leve. Aqui nós vemos em 3 etapas aqui, foi uma forma que eu trouxe para tentar simplificar para vocês. Quem acompanhou com a gente aí, a linha cinética parte 1, viu que o quê? Materiais dedicados voltado à soldagem de aço carbono, ele possui um menu aqui muito simples e direto, né? Eu tenho aqui Steel, Dynamic, RUT, arame tubular 71, todos esses aqui são dedicados à soldagem de aço carbono. Então, eu tenho uma leitura direta, pressionando esse botão aqui, eu consigo fazer a alternância entre eles. Porém, quem compra uma fonte dessa não significa que ela vai ficar limitada só a isso. Ele dedicou esse painel a esse tipo de material, porém ele disponibiliza no menu, que é o que vem disponível com o manual, uma outra lista de outras possibilidades. Então, essa mesma fonte que você solda aço carbono, se a gente seguir aqui na tabela agora, vamos lá. Seguindo aqui, número 8, alumínio silício. O material que nós utilizamos aqui foi um alumínio silício 4043, né, com diâmetro de 1.2. Então, se a gente ver aqui o número 8,
Na tabelinha aqui do lado, o 8 se refere à letra SP. Então, número 8, SP. O diâmetro do arame, ele é 1,2. Se a gente vir na aba 1,2, ele está vago aqui. Mas lá na frente, em SP, tem um 3092, que é referente ao arame 1,2. A opção SP. Então, na tabela de diâmetro, a gente vai colocar a opção SP também. Já o gás de proteção, a gente vai utilizar o argônio 100%, que é representado pela letra E, e aqui na tabela a gente tem já a opção argônio 100%, que é o campo 3. Esses são as três etapas necessárias para fazer a seleção na opção em alumínio silício. Na sequência, nós temos alguns dos resultados feitos no nosso laboratório. Essa aqui foi uma soldagem feita na posição 2F, com arame de 1,2, o arame 40-43. A espessura do material utilizado nesse caso foram 5 milímetros da nossa chapa. E como a gente viu na tabela anterior, a linha sinérgica utilizada é a 3092. O que eu quero destacar aqui é o quê? A ausência de respingo, né? Você tem aí uma soldagem que ela tem uma certa linha, tá bem fluida assim, tá? Se a gente olhar na vista ampliada aqui, o cordão ficou bem bonito e você não tem a presença de respingos. Bom, nós vimos anteriormente como selecionar o material de adição, gás de proteção, porém pode ocorrer de o quê? Você faz essa seleção, começa a soldar e não tem bons resultados. Não consegue achar parâmetro, coloca lá um valor que você já tem como referência e não chega no resultado. Isso pode ocorrer pelo quê? A linha selecionada pode não ser a correta. Nós vimos no caso era a 3093. Nesse vídeo a gente vai ver aí uma seleção incorreta de material. Vamos lá. Bom, nesse vídeo, como eu disse, a gente vai ver uma seleção para o alumínio silício. O primeiro passo que a gente tem que fazer para poder ter acesso é apertar os dois botões simultaneamente. Em seguida, a gente gira o seletor e eles não mostram os bancos de dados. 3043 se refere ao banco de dados. Agora, para verificar a linha sinérgica, nós iremos girar novamente o seletor e ele vai indicar pela letra R, 3093, a linha sinérgica. Esse é o valor correto que a gente aplicou na soldagem do alumínio silício. Isso daqui é o exemplo que eu dei para alumínio silício, mas isso pode ser aplicado para qualquer outro material que você está sendo soldado, porque se você já tiver uma experiência, você pode fazer direto sem a verificação. Mas se você tiver dúvida, não está gostando dos resultados, essa verificação é possível para você saber se é parâmetro ou se é outra coisa. Na sequência, vamos falar aí do ácido inoxidável. Assim como o aço carbono, esse material ele é amplamente utilizado aí nos segmentos de alimentício, químico e petroquímico, na área de papel e celulose e estruturas para esses segmentos aí. A seleção do alumínio, do aço inoxidável, vamos lá na tabela. Na tabela 1, ele diz que o quê? O aço inoxidável, ele é representado pelo número 1. Se a gente for ver aqui na tabela em cima, o número 1 é o steel. Então, 1 em 1, ok. Em seguida, nós vamos utilizar aí o arame de 1,0. Então, na tabela número 2, diâmetros, você vem, faz a seleção do arame 1,0, que é o que você vai utilizar. E por último, a gente vai fazer a seleção do gás de proteção.
O gás de proteção utilizado para a soldagem do aço inoxidável é argônio com 2,5% de CO2. Nesse caso, ele é representado pela letra F. Como a gente viu anteriormente, a letra F ela é representada pela letra SP. Então, a gente vem aqui em SP e coloca a função para soldagem de aço inoxidável. Cuidado para não se confundir com os outros gases aqui, seja ele argônio ou argônio com 2% de oxigênio. Essas linhas, se você colocar elas, você vai ter alguns valores diferentes, pois gases diferentes apresentam tensões diferentes. Então, o que você acha que é um parâmetro, na realidade, ele está sendo outro por conta do gás. Isso daí dificulta obter um bom resultado. Aqui, nós temos uma soldagem acompanhada por um de nossos técnicos, né, na soldagem de tubos de papel e celulose. O material utilizado foi um arame 316L, diâmetro de 1.0. O soldador fez na posição 5G. O diâmetro do tubo aí de 203, com espessura de 3,76. Esse aqui foi o acabamento obtido pelo soldador durante os testes do equipamento. Esse daqui foi durante um teste que o nosso técnico acompanhou. Pode ver que, ainda que em pouco tempo, você tem um cordão isento de respingo, para não dizer que não tem nenhum, temos um pequenininho aqui, mas você não vê marca de martelinho de solda nem nada aí. Esse cordão, ele está assim pelo parâmetro que o soldador conseguiu chegar. E a obtenção do parâmetro aqui é algo bem simples de se chegar, não traz muita dificuldade. Na sequência, vamos ver aqui o arame autoprotegido. Esse arame, ao contrário dos outros dois, a seleção dele já está no primeiro painel ali. A gente não necessita, então, daquela tabela que vem com o manual. A gente já tem no painel frontal aqui a opção Self Shield, que é autoprotegido, e a seleção do diâmetro. Feito essas duas seleções, note que a terceira tabela, por ele ser um autoprotegido, ela já nem fica habilitada. Você não consegue, de forma alguma, colocar algum gás aí, e se colocar, a solenoide não vai abrir, porque ele já sabe o material. Empregado aí no segmento de manutenção, serviços em campo, porque para isso basta você levar a sua fonte de solda e a tocha, que você já está apto para poder realizar a tarefa, trazendo grande versatilidade aí às operações. Esse aqui foi o resultado obtido, soldado na posição 2F, com arame de 1.2, classificação dele é 71 TSG. Espessura da chapa também foram 5 milímetros. A linha característica para esse diâmetro aqui foi a 2349. Então, eu trouxe aqui para vocês terem conhecimento do resultado obtido. Aqui a gente pode notar que o quê? Esse processo, ele não vou dizer que ele chega a ser semelhante ao eletrodo revestido, mas ele tem, assim, o barulho, a quantidade de salpicos, ela lembra um pouco mais um eletrodo revestido que a soldagem de um arame sólido. Mas a gente pode ver aqui que não tem marca de picão para poder remover o respingo. Os respingos gerados são pequenos e se soltam facilmente, assim como a escória. É algo que eu não conhecia muito e depois que apliquei ele aqui, vi que é algo que traz bons resultados e é muito versátil. Uma seleção incorreta. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês o que? Uma seleção incorreta. Eu disse no vídeo anterior a forma de você verificar se você selecionou a linha correta ou não. Mas pode ser que você não verifique e você tente fazer uma seleção
e aí a fonte tem algumas tecnologias que ajudam a gente a evitar isso. Neste vídeo aqui, a gente vai ver o exemplo se dá com o alumínio silício. A seleção inicial está com argônio a 100%. Então, esse daqui é o que a gente selecionou no slide anterior, com gás a 100%. Vamos simular agora uma seleção incorreta de gás, com a mistura de argônio mais CO2. Note que ele vai indicar para a gente aqui que não existe um programa para essa combinação. Então, uma vez que você tenta fazer uma seleção e ela não existe, a fonte ela vai indicar a gente aí que não é possível. Seja para o gás que eu fiz aqui, mas o mesmo se aplica a diâmetros de arame e a metal de base. Aqui nós vamos apresentar uma soldagem não, aqui o primeiro passo a gente vai ver o quê? Não, primeiro vamos falar da seleção do material. Os segmentos aplicados aqui a ligas de cobre são o quê? Brasagem no setor automobilístico e soldagem de revestimento ou reconstrução tridimensional, que aí pode ser muito empregado tanto em segmentos diversos, seja ele siderurgia ou máquinas de extrusão, a gente utiliza essa reconstrução tridimensional. Para a gente selecionar o cobre e silício, vamos lá. Seguindo a tabela, vamos procurar o cobre que a gente vai utilizar, cobre e silício. Ele está representado no número 8. Como a gente já viu anteriormente, o 8 se refere à letra SP. Então, na primeira tabela de materiais, vamos colocar SP. Na segunda de diâmetro, o material que a gente utilizou foi um arame 08. Então, vai na tabela 08, tem disponível aqui 08, então seleciona 08. E, por último, o gás de proteção. O gás de proteção ele está representado pela letra F. Então, na tabela de gás de proteção, a gente vai na letra F, que é o SP, e faz a seleção. Foi feita uma outra soldagem também, utilizando um arame 1.2. Então, eu trouxe aqui os dois, porque a gente iremos ver aí uma soldagem e uma abrasagem na sequência. Aqui eu queria só destacar para vocês que o quê? A função SP, para quem solda esse tipo de material, sabe que se solda com argônio a 100%. Porém, a gente não pode vir aqui colocar em argônio a 100%. Se você colocar em argônio a 100%, ele vai cair numa outra liga, outro material, e você vai ver que você não vai conseguir chegar no resultado. Então, tem que ser seguida a tabela para poder ter o resultado desejado. A primeira aplicação aqui é um revestimento, no caso. Então, houve aqui uma soldagem. O diâmetro do arame é 1.2. O arame utilizado foi uma liga de cobre e alumínio. Foram dois materiais diferentes. A linha cinética para esse material foi 24,97. E aqui essa usinagem aqui foi feita o quê? Apenas para poder verificar se havia porosidade, algum tipo de defeito no interior da sola. Então, a soldagem foi feita e o resultado obtido foi satisfatório, pois não há nenhum tipo de inclusão ou porosidade na soldagem aqui. A segunda demonstração aqui trata-se de uma brasagem. Aqui nós temos metal de base, uma chapa de aço carbono, espessura de 1 milímetro. O diâmetro do arame que a gente utilizou é o mencionado anteriormente, 0,8, cobre e silício, e a linha utilizada foi 24,96. Essa aplicação aqui ela é muito comum no segmento automobilístico. Então, se você precisa fazer algum reparo, alguma união de metais, esse tipo de união ele é muito aplicada porque aqui foi uma chapa de aço, porém é muito comum você ter o quê? Chapas galvanizadas. Então você tem que
gerar o menor aporte de calor possível para poder não queimar essa proteção, essa camada. E a abrasagem, a gente sabe que o ponto de fusão dela é bem inferior aí ao do aço. Por último, nós temos aí uma aplicação do metal core. Ele possui aplicações aí em soldagem de aço carbono e baixa liga, um segmento de caldeiraria pesada, né? Aí já muda um pouco o cenário. A gente sai daquela chapinha anterior do automobilístico e vem aqui para estruturas mais pesadas, geração de energia, tanto petróleo quanto hidrelétricas, e setor automotivo. Aí maquinários aí só que de maiores capacidades. A seleção desse material é algo bem simples, né? Pois ela está aqui, ó, se a gente olhar aqui, ela já está no primeiro painel. Não há necessidade de se entrar num segundo menu, nem nada. Então, a gente vai procurar aqui a função Metal Core, selecionou o Metal Core, seguido vamos escolher o diâmetro. No caso, o teste foi realizado aqui com arame 1.2. E por último, o gás de proteção. O gás de proteção para esse material foi o argono de 15 a 25%. Feitas essas seleções, a fonte já está apta a soldar. Os parâmetros utilizados, só para vocês verem antes da gente mudar, foi aqui 282. Parâmetro bem alto aí, trouxe bons resultados. Esse aqui foi o resultado obtido na soldagem manual, na posição 2F. O diâmetro do arame foi 1.2. O arame utilizado foi da Bühler da família HL, né? Qual exatamente a gente não sabe o que. Foi um teste que foi realizado. Espessura da chapa, 10 milímetros. O que a gente pode notar aqui que o quê? Não houve preparação nenhuma da chapa aqui. Aqui o material está com essa carepa grossa aqui, não foi removida, que é uma realidade do mercado. Durante a fabricação, as peças, algumas são oxicortadas, é removido um pouco da rebarba do corte, porém essa carepa aqui não é removida, isso não faz parte da fabricação. Então, o metal de adição ele tem que ser capaz de romper isso juntamente com a tecnologia da fonte, porque esse tipo de superfície ele tende a gerar uma resistência na hora do contato do arame. Isso para a gente vai se refletir o quê? Um respingo. O arame bateu na poça. Ao invés dele ter o contato direto ali com o metal, ele tem uma resistência, seja ela por carepa, ele tende a gerar alguns respingos. Porém, tecnologia do metal com a tecnologia da fonte, a gente chegou nesse resultado, onde você tem aqui a ausência de respingo, um cordão sem mordedura e com bom acabamento. Essas são as possibilidades que a gente tem aí utilizando uma fonte Transsteel 5000. Ela sai daquele básico de soldagem de aço carbono e você vê que você tem a possibilidade de soldar diversos materiais com qualidade tão boa quanto se estivesse soldando aço carbono. Bom, chegamos ao fim. Essa apresentação foi algo bem breve, porque o objetivo aqui era o quê? Mostrar para pessoas que já possuem, né, o que o equipamento que ele adquiriu é capaz de fazer. Né? Muitas vezes a pessoa comprou um equipamento achando que ele é dedicado à soldagem de aço carbono, porém não, ele tem uma abertura aí para se soldar outros materiais. E aqui foi o espaço que a gente abriu para o quê? Mostrar para vocês o que ele solda e os resultados que é possível com ele. Vamos ver algumas perguntas agora. Oi, Peterson, boa noite. Boa noite aos nossos noite, Pedro. participantes. Agradeço a apresentação. Reforçando aqui, pessoal, essa é a continuidade de um tópico que o Peterson iniciou
recentemente com a primeira parte do webinar tratando só das linhas sinérgicas para aço carbono. Eu deixei o link aí para quem participou, quem quer ver novamente, está disponível no nosso canal no YouTube. E hoje estamos expandindo essa conversa, tratando das demais linhas que estão já inclusas na máquina. Queria fazer algumas perguntas aqui, Peterson. Primeiro, as perguntas elas estão inclusive relacionadas, mas primeiro queria que você reforçasse. Todos esses recursos, eles vêm nativos na Transsteel ou isso aí é modular, precisa ser adquirido à parte? Como a gente viu no início na apresentação, esses recursos eles já estão disponíveis na fonte, não há necessidade de comprar nenhum hardware ou software a mais. A partir da versão 10.19.23, ele já está disponível sem que haja necessidade de habilitar eles. Não é preciso pagar nada a mais para poder fazer essa habilitar. Não, excelente. A família Transsteel ela tem alguns modelos, né? A versão 13500, 5000, versão compacta da 13500. A pergunta é se há alguma diferença entre esses modelos, e se há alguma restrição. Esses bancos de dados eles estão disponíveis para todos os modelos? Isso. Existe diferença entre elas, né? Cada uma tem diferença de potência, né? Porém, se a gente for ver as linhas sinérgicas, o número delas ali acabam sendo semelhantes de uma para outra. Porém, o banco de dados é diferente. Então, se você tem uma fonte, o exemplo que a gente usou aqui, ele trazia um banco de dados 3034. O 3034 ele é referente a uma fonte 5000. Se a gente for utilizar uma fonte 13500, ele vai trazer outro banco de dados, 3031 no caso, porém as linhas sinérgicas ela tem ele traz a mesma linha cinética, porém é uma posição, uma combinação de teclas diferente ali. Tem da 3.500 para 5.000, não há diferença na seleção da linha. A seleção acaba sendo igual, só muda mesmo o banco de dados. Essa diferença vai haver quando a gente sair da família 3.500 e 5.000 e for para a família PTW, que é a compacta. Aí sim há uma diferença, porque algumas dessas linhas já estão no painel frontal ali na versão profissional. Então, o recurso ele está disponível, o que pode variar é a forma de seleção, né? Porque ela tem algumas variáveis no painel dela. Você pode voltar naquele slide onde você mostra aquela página do manual onde a gente encontra essa informação? Essa informação ela está... Acho que foi logo no começo da sua apresentação. Então, todo primeira. equipamento ele acompanha um manual. Esse manual também pode ser adquirido, pode baixar ele em forma digital no nosso site, ou tendo dificuldade, a gente entra em contato conosco. Mas isso vai facilitar bastante na hora de identificar nesses materiais especiais qual que é a referência sinérgica correspondente. Aqui nesse slide, junto com essa tabela aqui que tem acima do desenho da fonte, tem o número do banco de dados que é referente a ela. Então, essa combinação, essa tabela aqui, se a gente utilizar ela na 5000, se você tiver uma 3500, esse layout é o mesmo. O que vai mudar, se você for olhar, é o quê? O banco de dados de um é 3034, do outro é 3031. A pessoa não tem que saber tipo uma combinação para 3.500 e uma combinação para 5.000. Isso não vai mudar. O operador, no final, acaba sendo uma seleção só. Agora, a fonte em si, ela tem que saber qual banco de dados que é de cada um. Ok. Se o equipamento não tiver as linhas sinérgicas,
ou incompatibilidade do banco de dados, como é que a gente faz essa atualização? Essa atualização, um destaque dos equipamentos da Fronds é o quê? A possibilidade de fazer atualizações. O que é importante ressaltar aqui é que o quê? As primeiras TransTools que foram lançadas lá no passado, a tecnologia das linhas sinérgicas, ela não estava na fonte. Ela vinha, ela era agregada ao equipamento pelo alimentador. Então, eu não consigo fazer uma atualização nesse equipamento, pois eu não estou incluindo isso na fonte. Já as fontes mais novas, aí eu já consigo fazer uma atualização da fonte, ainda que não seja essa versão indicada, que é a de 10.19.13, eu consigo fazer uma atualização e deixar ela apta à soldagem desse material. Mas isso é algo que tem que ser avaliado por um técnico, seja de aplicação ou da... Não, é melhor o de aplicação do que da parte de suporte. Um técnico é melhor fazer esse julgamento aí. Ele é capaz de trazer essa resposta. Perfeito. Então, a recomendação é, caso alguém tenha interesse em atualizar o seu banco de dados ou confirmar, né, em qual versão que está, se alguém tiver alguma dúvida, pode acionar o time do TSN que a gente orienta isso para vocês. Exato. Ainda sobre os bancos de dados, o pessoal tem perguntado bastante aqui e um dos nossos colegas quer saber como que eu incluo nova linha, como que eu posso criar novas linhas e se tem custo isso daí. Acho que você já respondeu, né? Mas essas atualizações, Isso, uma vez que a Front disponibiliza uma linha nova, isso é disponibilizado gratuitamente? Como que isso funciona? esse o custo do software ou da linha cinética, ele isso não vai para o cliente, porque a Fronos disponibiliza essa tecnologia, esse recurso, né? O que pode gerar aí é o que, no caso, seria talvez horas do técnico de deslocamento, esse tipo de coisa. O equipamento não está ali na Fronos com a gente. A depender da aplicação, eu sempre recomendo, juntamente com a inserção de uma nova linha, tem um acompanhamento do técnico para a gente acompanhar a parametrização, às vezes muda bastante a característica do material, é legal ter um acompanhamento de um especialista, a Fronius também fornece esse atendimento. E Exato. deixa eu só... Oi. Pode concluir. Não, eu ia só complementar que um dos nossos colegas perguntou se é possível criar essas linhas. Elas são geradas a partir do nosso departamento de engenharia, né, da Fronius. Isso é criado em laboratório. Então não é algo tão simples, inclusive de ser gerado aí. O que ele pode Vamos dizer, se orientar é se há alguma linha já para ele, para o que ele isso. pretende aplicar. Mas a gente não tem essa liberdade de criar linhas na TransTio. Nós já O temos. que eu ressaltaria, e daí já vem de encontro com uma outra pergunta aqui. Se você tiver alguma necessidade pontual, especial, alguma liga que você não encontra, mandar a sugestão para a gente que podemos encaminhar isso para o departamento de desenvolvimento para ver se é viável a gente desenvolver essa linha, vamos dizer assim, personalizada. E daí a outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, um dos nossos colegas observou aqui, o metalcore não tem opção CO2 puro, e daí eu complemento a pergunta. O que acontece se eu não localizei o meu material aí nessa tabela? Como é que a gente pode proceder? O metalcore, deixa eu mudar de slide aqui, porque nesse slide aqui que a gente viu, se nota que a gente não tem a opção metalcore. Vamos lá no painel frontal da fonte. Aqui tem ele bem amplo. Opção Metalcore. No recurso Metalcore, a gente tem mais Metalcore. Aqui, Metalcore.
Para o metal core, existe duas possibilidades para a gente. Uma delas é a que está selecionada, né, de 15 a 25, e a outra possibilidade seria de 8 a 12%. Essas seriam as duas possibilidades. Se ele quiser fazer o indicado aí com CO2, a fonte vai indicar para ele que não existe programa para isso, porque não há esse tipo de combinação de metal core com CO2 puro. Então, a fonte vai dizer para ele, se ele tentar colocar esse tipo de configuração, a fonte vai dizer que não é possível se soldar. Mas dá para soldar? Não dá para soldar. Aí que acontece? Se ele for tentar soldar, estabilidade do arco, os resultados não vão ser, eu acredito que não vão ser satisfatórios. CO2 puro a gente utiliza muito com arame tubular. Arame tubular ele utiliza aí sim CO2 puro. Isso é muito comum você utilizar um 71 ou 70 com CO2 puro. Já para o metal core, você pode ver que ele não dá essa opção. Por quê? Porque não traz os resultados desejados aí com ele, com esse tipo de gás. Perfeito. Uma pergunta sobre a solda de alumínio. Se os demais, ou se há algum periférico ou alguma outra modificação no sistema que precisa ser feita para a solda de alumínio. Bom, da fonte, da forma como ela é fornecida, não há necessidade de você ter nenhum periférico, nenhum nada, nem agregar nenhum equipamento a mais à fonte. Da forma que ela já vem, ela já é apta para isso. O que é indicado é o quê? A soldagem de alumínio, o mais comum seria você ter uma tocha push-pull. No caso dela, aqui a gente utiliza a tocha mais curta. Então, o recomendado é você ter uma tocha aí de uma tocha pequena, 3,5 metros, que o alimentador da fonte é capaz de fazer a soldagem sem problema. Aí os demais consumíveis, né, como a guia do arame, daí tem que E, adequar o escopo para o desculpa, alumínio. esqueci de falar. Essa parte, assim, a parte do interior da tocha, clamp, guia, esse tipo de coisa a gente tem que alterar porque o coeficiente de atrito de uma guia de aço ele é diferente se a gente utilizar do indicado, que é o de grafite. O metal, o arame, ele flui com menos atrito ali, facilitando a passagem dele. Perfeito. É possível desligar o modo sinérgico? Alterar a linha utilizada manualmente? Deixa eu ver se a tela que estava aqui. Bom, nessa tela que a gente está aqui já é possível ver. A pessoa olhar aí, ela vai ver que está habilitada aqui uma tochinha escrito sinérgico. E logo acima a gente tem aqui a tocha manual. Então, se for opção do soldador, ele pode sim colocar ela no manual. E aí ele vai ter o quê? Os parâmetros que ele vai ter é velocidade de arame e tensão. Ele volta a ser aquele princípio básico de regulagem da fonte. Ele perde toda essa tecnologia embarcada, recurso que o equipamento disponibiliza. Nessa função, ele passa a perder tudo isso. Aí, nessa hora, esses campos acabam ficando inabilitados, né? Porque no manual não tem necessidade de você utilizar. Perfeito, mas é possível. Dá para É fazer possível. esse ajuste de forma manual, vamos dizer. Isso, é possível. Ele pode deixar no manual e voltar a uma soldagem raiz, vamos dizer assim. Deixa eu dar uma atualizada aqui.
Tem bastante gente interessada na soldagem de alumínio, Peterson. Parece que normalmente quando a gente apresenta os resultados de alumínio com a Transsteel, a recepção é muito boa. Você que tem trabalhado com essa máquina, fez alguns vários testes com alumínio, fala um pouco do desempenho, da dificuldade e o que você comenta sobre a Transsteel para essa aplicação. Eu acho que essa apresentação foi muito bom para isso, né? Porque a pessoa conseguia enxergar, né? Porque você falar solda é algo assim bem simples e vago, né? Mas no momento que a pessoa passa a ver o que é possível se obter com, com esse equipamento, ela começa a acreditar mais e ver que é possível, né? Então aqui nós temos um exemplo aqui na soldagem de alumínio 4043, e a corrente aqui foi por volta de 257, e esse aqui é o resultado que a gente consegue chegar. O controle da poça aqui é algo que, controle da soldagem é algo que não traz grande dificuldade para o operador, né? Aqui você nota que não há nenhuma preparação prévia ali. Não se escovou a superfície. Uma vez que você escova, você remove um pouco ali da camada de óxido e tende a facilitar o processo. Dessa forma aqui, não. É do jeito que o material vem industrializado e a gente realiza. O que muda de alumínio é o quê? Você tem alumínios com melhor soldabilidade do que outros, né? O alumínio 4043 ele traz um aspecto mais bonito, mais fluido, mais liso. Isso vai depender também de parâmetros do soldador, mas é possível se obter esse resultado. Se a gente for aí para o alumínio manganês, que é esse daqui de cima, o resultado da soldagem dele ele vai tender a ter uma aparência escura aqui no perfil do cordão. Ele não vai ter mordedura nem nada, porém ele tende a ficar escuro aqui, que fica queimado do elemento de liga do consumível. Mas se ele tem essa necessidade, eu acho bom ele seria muito bom para ambas as partes em um contato ele apresentar a aplicação dele, né? Porque fora esse da demonstração, a gente tem já a Transsteel sendo aplicada para esse segmento de alumínio, né? Ela pode soldar os carbono? Pode, mas o alumínio ela solda e a gente traz esses resultados com esse equipamento. Muito boa a sua sugestão, Não foi Peterson. acrescentado a tocha ali foi uma tocha de 3,5 metros com os consumíveis, né? Guia, clamp, dimensionado para o arame correto, e é isso o resultado obtido. Eu deixo já o convite aos nossos colegas participantes, quem tiver interesse em desenvolver um pouco mais esses assuntos, quem tem a máquina e quer um auxílio nosso para explorar essas possibilidades, ou quem quer conhecer pela primeira vez o equipamento, entre em contato conosco. Vocês podem, inclusive, deixar o e-mail na caixa de perguntas aí. A gente vai direcionar para quem é o consultor que atende a região de vocês, para a gente fazer um contato e poder avançar nessa conversa. Deixa eu só fazer uma correção. No caso de novos desenvolvimentos, que a gente estava falando sobre as linhas sinérgicas, caso alguém tenha alguma situação pontual onde a gente possa fazer um desenvolvimento novo, o que acontece é que vai ser avaliado pela nossa equipe se esse é um desenvolvimento único para aquela aplicação daquele cliente, ou se é algo que a gente pode colocar como atualização para todas as máquinas que tem um mercado interessante para isso. Nesse caso, não haveria custo. Agora, se for uma coisa personalizada, individual, daí a gente precisa avaliar como é que seria o desenvolvimento disso. A viabilidade do desenvolvimento, né? Exatamente. Tem bastante perguntas voltadas para alumínio, né?
como você disse, teve um interesse grande aí a soldagem de alumínio no processo MIG-MAG ainda de certo aspecto, assim, novidade para muita gente. Ainda tem alguns tabus. Mas hoje, com os equipamentos que nós temos, com a tecnologia hoje embarcada, não é nenhum grande desafio, não é nenhum grande mistério, não. É algo que a gente consegue superar e obter bons resultados. Tudo isso daí é resultado do tema dessa apresentação, né? Aqui nós estamos tratando de linha sinérgica, né? Poxa, o que uma linha sinérgica traz de benefício para o equipamento? Uma soldagem de aço carbono, ela é totalmente diferente de uma soldagem para alumínio, porque eu preciso que a minha corrente, que a minha tensão, elas sejam diferentes no momento que eu vá ter o desprendimento da gota. Então, eu não posso querer pegar aquela linha que eu tenho dedicada para aço carbono, vir trocar os consumíveis, colocar um alumínio e querer soldar e querer ter o mesmo resultado. O resultado não vai ser igual. Eu mudo o gás, que é algo já bem radical, né? E o trajeto, o caminho que a corrente tem que fazer para um desprendimento suave e chegar nesse resultado que a gente consegue ver aí, ele é totalmente diferente. Então, por isso que a Afrones ela dedica estudo, um corpo técnico nesse desenvolvimento e melhoria. Então, a gente tem sempre melhorias aí, seja essas melhorias, essas atualizações, elas trazem benefício para o equipamento, seja em linha sinérgica, seja como em recursos aprimorados. Nós temos recurso que é o spot, né? Que você consegue padronizar tamanhos de ponto. Então, isso daí, no travamento de uma peça, isso daí acaba padronizando e aumentando a qualidade de um produto final. Há peças que você necessita de menor aporte térmico, então isso daí é um recurso disponível no equipamento que pode ser apresentado e empregado com resultados satisfatórios. Muito obrigado, Peterson. Aos participantes, caso alguém tenha mais alguma pergunta, ainda temos uns minutos finais. Se alguém quiser trazer mais um assunto para a gente debater aqui. Eu aproveito a oportunidade para já convidá-los para os próximos webinars que nós temos programados. Esse mês de julho nós temos uma agenda bem completa. Amanhã, o Jefferson Godinho, que está aqui no suporte hoje, vai fazer uma apresentação sobre automação de soldagem. Vou falar sobre um produto interessante da Flores, a FlexTrack, é uma automação simples, mas extremamente eficaz. Quem quiser entrar um pouco mais. Bem observado, inclusive, que pode trabalhar, né, em conjunto com a Transsteel. Então, quem está pensando em começar, quem está pensando em iniciar nessas aplicações de automação, é bem interessante, vai ser amanhã à tarde, a partir das 3 horas da tarde. Na outra semana, a gente vai falar bastante de alumínio, só que daí na aplicação TIG, o Daniel Nascimento vai trazer para a gente uma discussão sobre a soldagem ACDC para TIG e vai explorar bastante a família Magic Wave. E daí o Daniel volta também com uma aplicação mais particular, que é a solda plasma, isso no dia 28. Quem acompanha as nossas redes deve estar recebendo os informativos, então eu espero contar com a participação de vocês também nesses outros webinars. Vamos aproveitar esse momento, né, e dedicar ele para o aprendizado, porque a informação está aí, estamos aí disponível para poder transmitir a maior quantidade possível, né, de informação, seja aqui pelos webinars ou por contato aqui com a gente, com os técnicos, né. Esse é o nosso papel também, trazer maior qualidade para o produto final de nossos clientes, e é possível. Bom, acho que não havendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer ao Peterson pela apresentação, pelos esclarecimentos.
Obrigado a todos pela presença. Participem aí dos próximos webinários. Já amanhã com o Godinho, ele vai estar falando do equipamento aí que é um complemento aí, trabalha bem aí junto com a Transsteel. Ele tem bastante experiência e exemplos aí de sucessos dessa combinações e com outros equipamentos Frones também. Obrigado à presença de todos. Tenham todos uma boa noite.